pesadas. Vá onde não posso ir, meu Pai, e dai-me forças para que eu não caia, Senhor. Senhor dos exércitos, o grande general da batalha. O que queres aqui, hein? Eu vim buscar o que um dia havia perdido. Mas aqui você só vai encontrar duas drogadas, um mendigo morto de fome, um crente sem compromisso e uma prostitutazinha. O que você vai querer com eles? Satanás, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Belo discurso, não? Então quer dizer que você vai descer do seu alto e sublime trono e vai vir aqui para tocar suas mãos santas nos meus cachorrinhos sujos? Se preciso, sim. Ainda existem santos que oram e pregam a minha presença. Esses sim eu usarei com prazer para salvar os perdidos. Esses eu usarei na batalha entre o bem e o mal. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Então vá, usa a tua serva. Mas veja bem, hein? Olhe quantos são os meus e quantos são os seus. E enquanto você fala, sério, Jesus, eu quero brincar. Eu quero brincar com o pecado de cada um. O que vocês acham, hein? Vamos brincar? Vamos, gente. Divirtam-se. Divirtam-se. Vestida desse jeito? Você quer ser igual sua tia? Uma prostituta? Seu lixo? Sou um lixo mesmo. Eu só tenho 14 anos, eu tenho um corpinho lindo. Eu gosto de curtir a vida, eu quero beijar muito. Você realmente não presta pra nada. Olha o que você tá fazendo da sua vida, menina. Bem que você disse, a minha vida. Eu faço bem do que ela bem quiser. Você não presta! Minha querida, e se você morrer como ele fica? Vida aí, eu tô nem pra morte, eu quero ganhar dinheiro. Não se esqueça, querida, Jesus quer te dar mais do que dinheiro. Ele quer te dar paz, quer te dar amor, quer te dar salvação e vida eterna. Não se esqueça que o seu tesouro está exatamente onde estiver o seu coração. Cada vez que um homem toca no seu corpo de maneira indevida, eu estou esmagando você. Eu estou acabando com os seus sonhos, com a sua dignidade. Fato! Não é só para ela que se vende na esquina
esquina, não. É para aquela que sai de casa também, pensando que pedaço do corpo vou mostrar hoje. Vou subir um pouquinho aqui, vou tirar um pouquinho ali. Eu amo quando você não valoriza, que Jesus chama de templo do Espírito Santo. Eu sim, eu gosto de você. Gosto dela. Eu levo ela para os melhores lugares, levo você para as baladas, levo você para farrear. Mas tudo terá um preço. Eu vou matar você. E no dia do seu enterro, eu estarei lá. E nesse dia tão maravilhoso, eu levarei flores. Sofreste por
Boa noite. Eu vou dizer uma coisa aqui, e se você concordar, eu quero que você diga bem forte, amém, ok? Você que está aqui hoje é, em nome de Jesus, um herói. Amém. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que você travou uma batalha dentro de você para poder estar aqui. A nossa natureza é uma natureza que nos afasta de Deus. É uma natureza de pecado. É uma natureza que gosta daquilo que Deus não gosta. Que faz aquilo que Deus não gosta que nós façamos. Agora, Deus queria que você estivesse aqui essa noite. Ele projetou, arquitetou, Ele usou pessoas para poder promover esse encontro. E aí então, Ele chamou você. Não foi o convite apenas num papel ou na igreja ou pessoalmente. Foi Deus utilizando esses recursos para que você estivesse aqui. E aí você luta essa batalha, você trava essa batalha. Vou ou não vou? Pego o trânsito ou fico em casa? Vou para casa depois do trabalho ou vou para a igreja? E chego mais tarde, eu estou cansado. É a batalha do dia. É a batalha que você travou, que nós travamos. Mas nós estamos aqui para a honra e glória de Deus. E para a nossa salvação. Amém? Então, abra o seu coração para a experiência espiritual. Porque Deus está trabalhando aqui agora. E Ele está trabalhando na tua vida e no seu coração também. Portanto, Ele está batendo. Abra a porta do seu coração para Deus. Permita que Ele entre. E Ele vai fazer da sua vida algo muito melhor. Tenha certeza disso. Eu queria dar uma boa noite também para todos os nossos internautas, as pessoas que estão nos acompanhando, né, através do seu computador, na sua casa, ou em algum outro lugar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nessa atmosfera espiritual. Eu tenho certeza que os louvores, o drama, tudo isso alcançou você. É Deus trabalhando na tua vida também. Então permita que o Espírito Santo continue trabalhando agora, porque nós vamos abrir a Bíblia, nós vamos falar da palavra de Deus, e Ele tem um recado para você também. Continue acompanhando a semana. Nós estamos já na segunda-feira, como foi dito, no nosso quarto encontro, né? Hoje o tema 3, o terceiro episódio da nossa série de Guerra nas Estrelas, né? A derrota do Sith. Por que então são 4? Porque nós tivemos um também na vigília. Nós falamos da vigília, demos um recado na vigília que nós tivemos no sábado, né? E por isso que nós falamos que esse é o quarto encontro, mas oficialmente esse é o terceiro tema. Então, rapidamente, só uma recapitulação, ok? Primeiro tema, que foi no sábado, nós falamos sobre o início da guerra. O início da guerra cósmica entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, e como essa guerra atingiu o planeta Terra, atingiu a vida de cada um de nós, e como nós somos parte dela. Depois, então, nós falamos acerca... nós nos identificamos como guerreiros nessa batalha, foi o tema de ontem, né? Então, cada um de nós somos guerreiros numa batalha, e temos que escolher entre um lado da força ou outro, ok? Entre o bem ou o mal. Então, no universo de Star Wars, a força é que guia os guerreiros e seus ideais. E aí então você tem dois lados da força. Você tem o lado da justiça e você tem o lado da injustiça, que é conhecido como o lado negro da força, o lado das trevas, não é? E nós falamos ontem sobre os Jedis. Os Jedis eram guerreiros que estavam do lado bom da força. E hoje nós iniciamos falando sobre os Siths, né? Quem que eram os Siths? Ou, no universo de Star Wars, quem são os Siths? Né? Os Siths são guerreiros, Jedis também, ok? Só que eles se renderam para experimentar o lado escuro, o lado das trevas, o lado do mal, da força. Eles são igualmente poderosos e eles inclusive acham que podem, através dessa força obscura, ser mais fortes do que os guerreiros Jedis, ganhar a batalha e então reinarem, né, por todo o universo. Obviamente, eles são derrotados. E nós aplicamos então os Siths aqui na nossa série aos anjos caídos, né? Aqueles que foram expulsos do céu. Satanás e os anjos maus são seres que na Bíblia
deixaram que o mal entrasse no seu coração, e aí então eles começaram a fazer intrigas e miséria por toda parte, e é esse o objetivo deles, é essa a única razão da existência deles. Eles querem provar de qualquer jeito, queriam provar de qualquer jeito que Deus era injusto. Como eles não conseguiram, então agora a única coisa que resta para eles no corredor da destruição é levar você junto. E é isso que nós temos que entender, que nós não podemos ser neutros nesta batalha, que nós não podemos simplesmente estar numa posição de neutralidade em cima do muro e dizer assim, bom, eu amo a Deus, mas eu não preciso fazer toda a vontade dele, estou aqui, estou tranquilo, estou vivendo minha vida, estou fazendo as minhas coisas, passa dia, outro dia, e a vida continua, segue normalmente. Não, você está numa batalha, você está numa guerra, e você precisa decidir qual lado da guerra você está. Em qual lado? O bem ou o mal? Cristo ou Satanás? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15. O homem havia caído em pecado. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o livro do começo. Gênesis capítulo 3, é o capítulo que fala da queda do homem, é quando o homem é enganado por Satanás, é quando o homem cai em pecado, é quando o homem começa a fazer coisas que desagradam a Deus, é quando o homem escolhe não servir a Deus, e aí então tudo parece estar perdido para a humanidade. Então Deus chega, e ele diz as seguintes palavras: porém inimizade entre ti e a mulher. Ele está falando para Satanás. Entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa aqui é uma passagem que é conhecida como o proto-evangelho, tá? Proto vem de início, primeiro. Então essa é a primeira demonstração do evangelho na Bíblia. Tem pessoas que dizem por aí assim, o Antigo Testamento é a lei, né? E o Novo Testamento é a graça de Cristo. E algumas pessoas até falam assim, eu não vou ser adventista nada, porque o povo adventista está debaixo da lei, ele vive no Antigo Testamento, né? E eu vou viver na graça, no Novo Testamento. Na verdade, essa é uma ideia completamente equivocada e biblicamente errada, porque o Antigo Testamento, desde o livro de Gênesis, não aponta para a lei como para cumprir a vontade de Deus como um meio de ganhar a salvação. Pelo contrário, desde o Antigo Testamento, desde o livro de Gênesis, Deus provê a salvação para o ser humano. Deus provê a salvação para você. Aliás, antes do homem cair em pecado, Deus já tinha um plano de resgate. E esse plano incluía você. E esse plano inclui você. Então aqui o que Deus está dizendo? Ele fala para Satanás assim, olha, eu vou colocar inimizade entre você, ou seja, haverá inimizade entre você e a igreja. Tá? Em profecia, quando você está falando de profecia, mulher simboliza igreja. Então ele fala assim, olha, eu tenho o meu povo, eles serão inimigos teus, você será inimigo deles, porque você vai tentar fazer o mal, e eles vão buscar fazer o bem. Então haverá inimizade. E aí então ele fala de um descendente, o descendente da mulher. O descendente da mulher, nesta passagem, é o próprio Cristo, que viria. E aí então ele diz assim, olha, você vai ferir o calcanhar. Pergunta, um ferimento no calcanhar é um ferimento mortal? Se não inflamar, infeccionado, é gangrena não, né? Então é um ferimento simples de resolver. É isso que ele está dizendo. Agora, ele vai esmagar a sua cabeça. Ferimento mortal ou não? Ou seja, desde o Gênesis, já estava decretado, através de uma profecia, palavra do próprio Deus, que o inimigo dele já seria derrotado.
que Cristo viria, que Jesus viria e que ele aparentemente seria ferido, mas essa ferida seria sarada, e aí então isso seria o decreto de morte para Satanás. Aí então nós vamos para o livro de Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. E no Gênesis capítulo 22, até o verso 19, nós temos uma história. Mas nós não vamos ler a história toda. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Gênesis capítulo 22, verso 1. Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho, Isaque, aquele filho que você ama, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar onde Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e eis a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus o proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Rapidamente, o que está acontecendo aqui? Abraão havia sido chamado por Deus, e Deus disse para ele assim, olha, você vai ser pai de uma grande nação. Só que ele já era idoso, e não tinha filhos, e a esposa dele não podia ter filhos. Mas então Deus concede a eles um filho, Isaque, filho da promessa, o filho que fundaria essa grande nação. E Abraão então ama muito Isaque. Só que um dia Deus chega para Abraão e diz assim, Abraão, você vai pegar Isaque, o teu filho, e Deus pega na ferida, né? Porque ele diz assim, olha, você vai pegar o seu filho, o seu único filho, Isaque, o filho a quem você ama, você vai levar esse menino e você vai sacrificar no lugar onde eu vou te mostrar. Você vai matar ele. E aí então, eu imagino a luta no coração de Abraão, mas ele pega Isaque, leva até o lugar onde Deus havia mostrado, e num determinado momento da viagem, Isaque, que tinha mais ou menos ali por volta dos seus 15 anos de idade, ele começa a perceber que tem uma coisa errada. Por quê? Porque havia todo o material para poder fazer o sacrifício. Tinha o fogo, tinha a lenha, tinha a faca para fazer o sacrifício, mas não tinha o sacrifício. E ele percebe isso, e ele pergunta para o pai dele, né? Pai, olha, eu estou vendo aqui que tem tudo para fazer o sacrifício, mas cadê o cordeiro para o holocausto? E aí então, Abraão diz assim, e aqui está a chave desse texto, Deus o proverá para si. Deus proverá o sacrifício para si mesmo. Eu vou elucidar o que a Bíblia, no Antigo Testamento, está ensinando aqui. Todos os povos pagãos, todos os povos politeístas, acreditavam em vários deuses e tal, e ao longo de toda a história, acreditam no seguinte teorema da salvação. Funciona mais ou menos assim. Vamos supor, eu sou um servo de qualquer deus aí. Né? Eu sou servo de Moloque, sou servo de Afrodite, né? Servo de qualquer deus que existe por aí. A ideia básica era o seguinte, eu estou feliz ali, meu Deus, estou fazendo a vontade dele, mas aí então eu faço uma coisa que meu Deus disse que não era para fazer.
desagrado à vontade do meu Deus. Meu Deus olha para mim, do Olimpo, seja lá da onde, ele olha para mim e fala assim, ó, você errou. E a ira de Deus, do meu Deus, se acende contra mim. Ele me odeia pelo que eu faço. Você pisou na bola, você não devia ter feito isso. Eu não avisei para você que você não tinha que fazer isso, e você vai lá e faz. Que negócio é esse? Você é maluco? E aí então, ele vai e começa a causar desgraça na minha vida. Minhas plantações secam, meu gado desaparece, morre, minha família começa a ficar doente, começa a acontecer um monte de coisas ruins na minha vida. O que eu tenho que fazer? Arrumar um sacrifício. Aí eu pego um sacrifício, eu faço alguma coisa e vou lá até o templo do meu Deus e ofereço esse sacrifício para ele, ter que ser do jeitinho que ele pede. E aí então ele diz assim, tudo bem, então você fez bobagem, mas você fez o sacrifício para se redimir. Então, só como você trouxe aqui direitinho, dessa vez eu vou deixar passar. É assim que funciona no mundo pagão. E tem muita gente hoje que pensa dessa forma ainda. Que pensa que pode atingir a Deus e obter a salvação de Deus, pessoas cristãs, com aquilo que eles podem fazer ou deixar de fazer. É por isso que tem muita gente, e eu não sei se tem alguém aqui hoje que pensa dessa forma, mas se tiver, hoje é o dia de você pensar diferente. Em nome de Jesus. Porque Deus não odeia você. Deus não olha para você e diz assim, que isso? Pisou na bola? Outra vez a mesma coisa? Ah, não acredito. Você vai ter que fazer uma coisa, vai para a igreja, vai orar, vai testemunhar, vai fazer qualquer coisa aí para você pagar por isso que você está fazendo. Senão não te aceito. Deus não age dessa forma. Deus não é assim. Eu vou dizer como é que é o teorema da salvação de Deus, que o texto nos ensina. Sou servo de Deus, mas então eu piso na bola. Faço algo que Deus pede para eu não fazer. A santidade de Deus é ferida com isso, porque Ele é um ser totalmente puro e de repente se vê diante da impureza. Isso faz com que a ira dele se acenda. Agora, a ira de Deus não é voltada para aquele que errou. A ira de Deus não é voltada para você. A ira de Deus é voltada para o pecado, o erro, para a tentação, para aquilo que você fez, porque aquilo que você fez te afasta dele. Porque o teu pecado é aquilo que te magoa, é aquilo que te fere, é aquilo que faz você chorar, é aquilo que faz você sentir remorso, culpa, é aquilo que faz com que o seu relacionamento com Deus seja quebrado. E por conta disso, por conta desse ferimento que o pecado faz na tua vida e deixa você triste, Deus odeia o pecado. Porque o pecado te fere, te machuca e te afasta dele. Mas Deus ama você. Ele odeia o pecado porque te afeta, mas Ele ama você. Aí então você pensa assim, puxa vida, eu estou perdido, o que eu vou fazer para poder me redimir? Então Deus diz para você assim, relaxa, calma. Você não tem condições de fazer nada para se redimir. Por melhores que sejam as tuas boas ações, por melhor que seja o teu sacrifício, por melhor que seja aquilo que você puder fazer por mim, ainda assim vão vir de mãos sujas, e isso não tem significado. Você vai me entregar uma obra suja, uma obra corrompida, e eu não vou poder aceitar. Mas sabe de uma coisa? Não se preocupe, porque eu vou prover o sacrifício para você. Você não faz o sacrifício, Deus faz o sacrifício. Você não leva o holocausto, Deus provê o holocausto para Ele mesmo, porque você não tem condições, mas Deus tem condições por você. Porque você não tem condições de pagar a tua fiança, porque você não tem condições de pagar o preço, você não tem dinheiro no bolso, tua conta está zerada, está no negativo, devendo tudo, mas ainda assim, Deus te empresta, Deus paga a tua dívida, Deus coloca um saldo positivo na tua conta, na tua vida, e Ele diz para você assim, pode seguir confiante, esquece o que passou, tua dívida está zerada, eu paguei por você. E como Deus faz isso?
Nós vamos ver alguns textos aqui. O primeiro deles é João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou você de tal maneira que para que você não morresse, e aqui fala da segunda morte, aqui fala da morte espiritual, aqui fala da morte que não tem mais jeito. Nós vamos falar disso essa semana, se você está meio perdido com esse termo de segunda morte. Não pode perder nenhum tema que a gente vai falar sobre isso. Mas aqui fala da morte definitiva. Então, para que você não passasse por essa morte, para que você tivesse a vida, para que você tivesse a vida eterna, Deus enviou o seu Filho. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Veja, Deus estava reconciliando. É Deus o agente da reconciliação. É Deus quem toma a atitude. É Deus quem faz a ação. É Deus quem provê o sacrifício. E o sacrifício dele, nesse caso, foi o seu próprio Filho, que veio a este mundo viver e morrer por você. Quando Cristo diz, está consumado, em João capítulo 19, verso 30, ele diz assim, a obra da salvação está feita. Nesse momento, Cristo morre. Vamos voltar para o plano da guerra. Até esse momento, os seres celestiais, os anjos nos céus, não tinham certeza de quem estava certo. Era Cristo ou era Satanás? Era Deus ou o inimigo de Deus? Quem está certo? Eles tinham dúvidas no seu coração, mas então eles conseguem observar, Deus desce do céu, Jesus vem até a terra, nasce como um pobre indefeso ser. Ele não precisava disso, ele poderia criar, ele poderia fazer outros seres, ele poderia fazer outros nós, mas perfeitos, sem falhas, sem defeitos, sem pecado. Ele poderia ter dado fim a Satanás e poderia ter criado outras pessoas, poderia ter dado uma segunda chance para o universo ser limpo, ele mesmo limpar, mas então ele vem e os seres celestiais olham isso. Puxa vida, Deus está deixando o seu trono, está deixando as alturas para ir para aquele mundo podre, corrompido pela morte, pelo pecado, pela doença, pela pobreza, pela miséria. Ele está lá, está andando no meio deles, aqueles seres que o rejeitaram, que caíram, Deus está lá. Ele anda então e desenvolve a sua vida, sofre todo tipo de tentação, ele foi tentado em tudo. Você acha a sua luta difícil? Imagine a luta dele. O inimigo então que estava arquitetando planos contra a humanidade, ele agora sai da humanidade e começa a atacar o próprio Cristo. Satanás esteve com Cristo o tempo todo tentando ele, enquanto ele esteve vivo aqui na terra. Satanás esteve tentando ele. Mas Cristo não caiu. E sabe por que ele não caiu? Porque ele é o guerreiro vitorioso. Ele é o cavaleiro que cavalga sobre as alturas para a tua salvação. Cada vez que ele sofreu uma tentação, ele pensava em você. Cada vez que o inimigo estava perto, ele citava o seu nome. Então, a última carta de Satanás é pegar Cristo e tentar forçá-lo a desistir, levando-o à morte de cruz, a mais horrenda e a mais torturosa morte que pode existir. Os romanos, eles eram especialistas em tortura. Eles então torturaram a Cristo. Satanás, então, quando Cristo estava crucificado, Satanás e os anjos caídos estavam ao redor da cruz, incitando as pessoas que estavam ali a dizer injúrias com o Filho de Deus. Ele que já estava totalmente machucado, cortado pelos açoites, sem força, o seu sangue sendo derramado, as suas mãos pregadas numa cruz de madeira. E então aquele quadro espanta os seres celestiais, porque eles conseguem observar a atitude dos anjos caídos, e eles se lembram de como os anjos eram no céu, e como eles estão agora.
Eles olham para Cristo pendendo na cruz, morrendo, um Deus morrendo por aqueles que estavam zombando, e de repente as palavras da boca dele, a oração de Cristo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Pouco tempo depois, então, Cristo diz as palavras: está consumado. Ele pende a sua cabeça e ele morre. Nesse momento, eu falei de 2 choros no céu. Nesse momento ocorre o 3º choro no céu. Os anjos celestiais arrancam as suas coroas da cabeça, jogam aos seus pés, caem de joelhos e exclamam: digno é o Cordeiro de Deus. E eles sentem o arrependimento profundo de terem duvidado do amor daquele que os criou. E eles podem observar agora a cena do amor infinito de Deus buscando a cada um de nós. Porque a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz, naquele momento, se beijaram. Alguém tinha que pagar o preço. Eu tinha que pagar o preço. Você tinha que pagar o preço. Mas Cristo pagou o preço por nós. Não deixe que isso seja uma mensagem vazia no seu coração. Não deixe que isso seja apenas mais um jargão que você diz por aí. Não pense que essas palavras sejam apenas uma obviedade, sem sentido prático na tua vida. Eu queria terminar essa mensagem lendo o último texto e contando uma breve história. Apocalipse capítulo 12, verso 10 diz assim: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora está chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder de Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrotado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O acusador está derrotado. Satanás não tem poder sobre a tua vida. Ele não tem direito de te acusar. Porque você tem um advogado que ganha todas as causas, Cristo Jesus. Ele está intercedendo por você agora, diante do Pai. Cristo está no santuário celestial intercedendo por você, nesse momento. Lembre-se de que nem a morte, nem a vida, nem principados ou potestades, nada pode separar você do amor de Cristo. Nada. O ano passado foi um ano difícil para mim, em alguns aspectos. Existem 1 milhão de coisas boas no ministério pastoral, mas o ministério também tem seus espinhos. E um dos espinhos do meu ministério é ter que fazer sepultamentos. É sempre um momento de tristeza, de dor e separação. O ano passado, só num mês, eu tive que fazer 3. Um deles, de uma menina recém-convertida. E ela teve câncer de mama. E foi fatal. 26 anos. E no leito dela, a única coisa de que ela se lamentava era de não ter podido viver mais para honrar e glorificar a Deus. Isso é fé. Nesse mesmo mês, nós tínhamos uma irmã no hospital. Nós fomos à família dela, porque nem um filho a visitou enquanto ela estava de cama. Pelo contrário, os filhos drogados, um deles invadiu a casa dela enquanto ela estava se recuperando de uma cirurgia para tirada de um tumor. Ela sentia dores muito fortes, tomava remédios muito fortes, não podia se levantar. Ele invadiu a casa dela e ele pegou o salário dela de aposentadoria.
A única coisa que ela ganhava para se sustentar, ela e uma filha que tinha deficiência mental e ainda era surda, viviam num universo totalmente próprio e ela tinha que cuidar dela. O clima que a gente percebeu é que haviam pessoas que estavam loucos da família, que ela falecesse logo para que então pudessem tomar a casa que era dela. Casa não, um barraco. Cômodos minúsculos, paredes destruídas, reboco aparecendo, o chão todo rachado. E quando eu fui visitar a irmã Amélia, nos seus 84 anos, quando eu fui visitar ela lamentava, porque haviam roubado dela, e ela não tinha condições daquele mês de devolver o dízimo. Era a lamentação dela. Ela não lamentou da dor, ela não lamentou dos pontos que não cicatrizavam, nem da certeza da morte próxima. Ela lamentou que não podia mais ir à igreja e que não podia devolver o dízimo. E eu me lembro dela quando ela estava já doente, com artrite. Ela ia em todos os cultos e era a primeira a chegar. Ela ia a pé. E se você foi em Itabira, conhece ou de repente vai conhecer, você vai perceber ou percebeu que lá é morro que não acaba mais e são morros muito íngremes. E da casa dela até a igreja é uma subida. E ela falava assim: pastor, sabe por que eu chego cedo? Eu chego cedo porque eu saio de casa e eu não sei como é que vai estar as minhas juntas no meio do caminho. Então, eu saio de casa para o culto aí começa às 8, eu saio de casa às 6 horas. São uns 4 quarteirões. Eu saio de casa às 6 horas. Porque se o meu joelho tiver mais ou menos, eu consigo chegar aqui e chego cedo. Mas se tiver ruim, pelo menos na hora do louvor eu consigo chegar. E uma vez eu vi ela se arrastando, segurando nos muros e andando tropegamente em direção à igreja. A Bíblia de um lado, que era a única coisa que ela conseguia ler, porque ela não sabia ler. Mas quando ela se batizou, ela se matriculou num curso de educação de jovens e adultos, só para poder aprender a ler a Bíblia. E eu olho para essa igreja e eu vejo aqui tantos jovens talentosos. Eu vejo aqui tantas pessoas com saúde, com disposição. Eu me pergunto, o que você tem feito? Não para alcançar a salvação, porque a salvação já é tua. Mas o que você tem feito para honrar e glorificar aquele que fez tudo por você? O que você tem feito por amor, por aquele que te amou primeiro e morreu por você? Você tem oportunidades. Aproveite as oportunidades da salvação na tua vida. Permita que Deus use você como instrumento dele. Seja um cavaleiro nessa guerra, porque você já é vencedor em nome de Jesus. Nós vamos agora cantar a última música. E eu queria que você cantasse essa música como a sua oração para Deus agora. Eu sei que você está cansado, sei que foi um dia de atividades intensas. Semana de oração assim não é fácil, ainda mais numa cidade grande como Belo Horizonte. É por isso que eu disse no início que você já é um vencedor, porque você está aqui. Agora é a hora de você mostrar mais uma vez que o Espírito de Deus está no teu coração. Você quer se render a Deus agora? Cante essa música com o seu coração, com a sua boca, com a sua garganta, com os seus pulmões. Se entregue a Deus. Se você tem o desejo de se entregar realmente a Deus, eu queria que vocês colocassem em pé e nós vamos cantar essa música em pé.
para que o universo veja que aqui dentro deste templo existem pessoas, jovens, idosos, senhores, senhoras, que não se renderam ao poder de Satanás, mas que se renderam única e exclusivamente ao poder maior do universo, Cristo Jesus, nosso Deus. Essa é a nossa oração, Senhor. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Posso dizer, o que posso fazer, se não entregaste, ó Deus, o meu coração. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Toma o nosso coração, Senhor, a nossa vida, rendidos aos teus pés, rendidos à tua graça. Estarei com mãos levantadas pra ti. Aleluia. Feche seus olhos. Falemos com Deus. Senhor nosso Deus, aqui estão guerreiros e guerreiras do Senhor. Pessoas que não se renderam aos poderes e prazeres deste mundo, mas que erguem as suas mãos e as suas vozes para dizer: Tu és digno de adoração e só Tu, Senhor. Deus forte, fortaleza, Deus meu, Deus nosso, a quem nós confiamos e entregamos a nossa vida agora.
é o mínimo que podemos fazer. Afinal de contas, o Senhor não precisava de nenhum de nós, mas por amor, ao invés de nos deixar a perdição, o Senhor nos ofertou a salvação. O preço foi alto. O preço foi alto. Mas o Senhor nunca deu um passo atrás em direção à cruz. O Senhor sabia desde o início qual seria o destino. O Senhor sabia que haveria dor. O Senhor sabia que haveria lágrimas. Mas até quando o Senhor chorou, chorou por nós. Não conseguimos entender esse amor. Só o que podemos fazer é aceitar e viver nessa experiência maravilhosa. Portanto, Pai, muito obrigado porque nós estamos aqui hoje. Abençoa-nos para que amanhã também vençamos as batalhas que teremos durante o dia. E que o inimigo fuja diante da nossa presença, porque o Senhor está conosco. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Antes de sair, vamos fazer esse último louvor ao Senhor, todo mundo cantando bem forte e adorando ao Senhor. Levando o evangelho em suas mãos. Toda tribo, língua e nação irá ouvir um povo escolhido. Então ergue agora. Ergue sua voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois seu juízo chegou. Somos uma geração que se levanta, uma geração que é fiel, uma geração pra restaurar a adoração ao único Deus e Senhor. Caiu, caiu a grande Babilônia. Jamais se levantará. E quem adorar ao Deus verdadeiro